Olá a todos! Começamos agora mais um episódio do TJCC no ar, o podcast do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Bem, eu sou Luana Lima, coordeno o movimento TJCC e também sou gerente de políticas públicas e advocacy na Abrale. Hoje nós vamos dar continuidade a um tema muito importante, a nossa série sobre financiamento da saúde, especificamente sobre oncologia. E eu chamo a minha colega Nina. Bem-vinda, Nina. Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse último episódio dessa série que é tão importante, né? Para a gente falar de um tema que é fundamental para o melhor andamento aí do cenário da oncologia e feliz e ansiosa para ouvir o Tiago aqui, nosso super especialista e também já conhecido por muitos, para falar de questões práticas ligadas ao financiamento e o impacto direto, né, na vida dos pacientes. Então, muito Nina, obrigada. antes de chamar ele, esse nosso convidado super especial, vamos só fazer uma retrospectiva dos outros episódios? Sim. A gente teve o primeiro, né? Primeiro episódio, né? A gente teve aqui a participação do Dr. Luiz Santini e da Fernanda Mussolino. A gente comentou muito sobre o contexto histórico, mas do financiamento em saúde de uma maneira geral. Falamos um pouco da gestão do SUS ali, da concepção do SUS até chegar na oncologia. Então, Sim. foi bem bacana mesmo. Muito importante. O segundo episódio a gente teve o Dr. Nelson Teich, né, ex-ministro da Saúde, que trouxe vários pontos importantes sobre administração, sobre prioridades em saúde, na oncologia também. E esse olhar dele, assim, né, de gestor, ampliando aí o olhar para a saúde de uma maneira geral, ele que tem vários projetos ligados a isso, né, também um grande parceiro não só gestor e médico, mas um grande parceiro da sociedade civil aí em vários projetos, então é bem interessante, se vocês não acompanharam, acompanhem. Isso aí. No Assistam. nosso terceiro episódio, a gente teve Ana Maria Malik, que também é uma grande especialista em saúde, em gestão também, e nos trouxe pontos importantes também sobre a questão do financiamento em saúde e da saúde em geral. E agora, finalmente, o nosso convidado, o nosso super convidado especial, Tiago Farina Matos. Gente, ele é advogado, especialista em gestão de serviço em saúde, direito sanitário, advocacy em saúde, criador do podcast Idealismo Prático, que a gente adora, Muito. e é membro do movimento TJCC. Tiago, bem-vindo! Muito bom, muito orgulho. Seja muito Bem-vindo, bem-vindo. Gente, obrigado. Para mim é um super prazer estar aqui, fechando essa série de podcast, ao lado aí de figuras, né, históricas e grandes, né, ídolos aí também nessa jornada que a gente tem constante de estudo, de aprendizado sobre o SUS. Então, para mim é uma super honra estar aqui, né, pela ideia da série pelo TJCC, assim, que é algo que realmente acredito muito. Acho uma iniciativa, assim, completamente disruptiva, né, e traz a possibilidade de muita gente juntas poderem aí fazer a transformação da realidade do câncer do país. Parabéns, meninas. Obrigada, Tiago. E você é um grande colaborador, sempre com todos os temas, né? A gente tem enfrentado temas difíceis, né? O cenário vem mudando na oncologia, mas sempre com grandes desafios. E você é um parceiro sempre presente. Mas nesse episódio, especificamente, a gente quer abordar um tema que está no centro dos debates hoje, né? No centro do debate da saúde pública e também no sistema de justiça hoje no país, que é a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do tema 1234, de repercussão geral, não é? Nós temos dois processos que tratam de temas importantes. A gente tem o tema 6 também, que é um outro recurso extraordinário, e que trouxe uma grande importantes processos, né? Hoje a gente chama de judicialização dos medicamentos, né? Enfim, mas mexe com todo o sistema quando a gente está falando de judicialização em saúde. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse tema, porque realmente traz uma grande repercussão, né? Só para quem está nos escutando também entender um pouco melhor. A gente teve dois processos, né, referentes a essa questão de acesso a medicamentos, onde era importante definir competências, valores, né? Tinha uma questão questões importantes sobre isso, e também se medicamentos que não estão incluídos hoje na lista do SUS, que não foram incorporados, né,
hoje pela Conitec, por essa comissão que faz a análise de tecnologia em saúde no Brasil, né, para incorporação de medicamentos ao SUS, se ela deveria ser, se esses medicamentos, essas tecnologias ou procedimentos deveriam ser concedidos ou não. Então, isso traz uma grande repercussão. Foi feito um acordo, né, no âmbito com o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, né, vários atores importantes, e a gente teve essa importante decisão em setembro. Então, eu queria te escutar um pouquinho, Tiago. Primeiro, o que você achou dessa decisão? Eu falei aqui mais por alto, né, mas ela tem grandes repercussões, requisitos, né? Queria saber primeiro o que você achou sobre essa decisão. E só complementando, antes de você responder, que eu acho que a tua análise é super importante, porque tem muitas controvérsias, né? Assim, do ponto de vista. A gente é sociedade civil, né? Então, o paciente ali, aquela questão, aquele apelo do acesso ao medicamento tem uma visão, já o judiciário tem outra. Então, tem muita gente que fala que é uma decisão, né, que é um pouco equivocada, outros uma decisão acertada. Então, essa tua análise isenta aí de vieses vai ser muito importante até para quem está nos assistindo aqui, mesmo que seja de organizações, né, de ONGs, para se distanciar um pouco do seu calçado e tentar ver essa questão de uma maneira mais isenta. Claro, Nina. Eu acho, sempre que a gente vai, né, falar sobre um tema como esse, né, que envolve também muita paixão, assim, sobre o modelo do sistema de saúde, sobre as alternativas que as pessoas têm, eventualmente, para irem atrás dos seus direitos, é muito difícil você não ter viés nenhum, assim, né? Eu acho que tudo que eu vou falar aqui também está muito vinculado à minha perspectiva, ao meu viés de enquadramento. Eu trabalho também muito, eu tenho o câncer na minha família, eu tenho filhas que podem ter dado uma mutação genética. Então, assim, a gente sempre está um pouco enviesado, mas, claro, sempre é bom a gente fazer identificar alguns pontos cegos na nossa própria perspectiva, né, para poder tentar chegar a uma solução mais justa. E quando eu falo justo, é justo para todos, assim, né, harmônico. Justo para o sistema, justo para os pacientes, justo para os médicos, enfim, para todos os atores dessa equação, que é uma equação complexa. Para a gente falar sobre judicialização, acho que não dá para a gente não falar sobre um contexto histórico, né? Judicialização e incorporação de tecnologia sempre foram assuntos que rolavam em paralelo. Se você for pensar na criação da Conitec, você vai ver que a origem dela, que foi uma lei, que foi aprovada em 2011, ela é originada em 2 projetos de lei. Um que era do senador Tião Viana e outro do senador Flávio Arnes. Esses projetos eram de 2007. Os projetos ficaram parados por quase 3 anos porque não tinha meio que clima político para aqueles projetos se desenvolver. Eles só tiveram a oportunidade de se desenvolver depois que o Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão, foi até o ministro Gilmar Mendes, que é um protagonista dessas decisões recentes que a gente está discutindo aqui, quando ele convocou uma audiência pública, ficou 6 dias ali escutando uma série de especialistas, mais de 50 especialistas, e com base nesse subsídio, ele proferiu uma decisão que deu já algum panorama ali. E uma das coisas que ele destacou muito nessa decisão foi que era muito importante prestigiar as políticas públicas de saúde, aquelas que eram implementadas pelos órgãos competentes, no caso o Ministério da Saúde. E ali, ele chamou a atenção para a necessidade de você criar um fluxo bem definido para avaliação de tecnologias em saúde. E foi naquele momento, quando ele proferiu essa decisão em 2010, que os 2 projetos de lei, que estavam meio que parados, começaram a correr, assim, em velocidade meio que recorde, assim, né? Em menos de 6 meses, esses projetos passaram por todas as comissões e foram aprovados. E se você olhar a justificação desses projetos, muita gente fala assim, porque já era uma tendência mundial a ter uma agência de avaliação, um órgão de avaliação de tecnologias, etc. Mas se você olhar a justificação desses projetos, eles falavam assim, olha, é para combater judicialização. Então, a judicialização e a avaliação de tecnologia sempre foram temas que andaram juntos, né? E só um detalhe, tanto você está contando desse caso, né, e o que a gente tem agora, o judiciário que toma uma posição e uma decisão a respeito de uma construção de política pública que, teoricamente, deveria vir do executivo, né? Perfeito. E aí eu acho que entra um pouco dessa... Acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o papel de cada instituição, né, no nosso modelo democrático republicano. Aqui você tem a tripartição de poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário.
O legislativo cria a lei. O executivo executa com base naquela lei e o judiciário avalia se a lei está sendo cumprida. Cada um tem o seu papel. Quando foi criada a Conitec, foi o legislativo que disse, olha, é importante que a gente tenha um órgão para avaliar o que é bom e custo efetivo para o sistema. E o legislativo disse assim, a gente vai criar um órgão chamado Conitec que vai estar vinculado ao Ministério da Saúde e dentro desse órgão deve ter pelo menos 2 instituições, que era o Conselho Nacional de Saúde, que teoricamente representaria o usuário, e o Conselho Federal de Medicina, que era o representante dos médicos. E o legislativo também falou assim, só que cabe ao executivo colocar mais gente nessa comissão e definir como é que essa comissão vai atuar. Então o legislativo deu ao executivo o poder de formar a composição da comissão e estabelecer as regras para esta comissão. Olha, por enquanto, a gente está vendo assim, um poder fez o que tinha que fazer e delegou a outro outras coisas que esse outro poder teria que fazer. O executivo, logo na sequência, editou um decreto e uma portaria regulamentando a Conitec. E ali, além daqueles 2 membros que deveriam fazer parte, porque a lei exigia, ele colocou mais 11, 13 no total naquela época. Agora são 15, mas na época eram 13. Esses outros 11 eram todos do governo. 7 secretarias do Ministério da Saúde, CONAS, CONASENS, representando estados e municípios, Anvisa e ANS. Todos do governo. Né? Aí, acho que a primeira questão, né, que eu sempre fiquei pensando assim, a gente nunca parou para pensar se essa composição está adequada. Uma representação que não há um equilíbrio Uma ali, não é balança bipartite. E olha que curioso, quando o projeto de lei, o projeto de lei do senador Flávio Arnes, ele previa 8 membros dos usuários, 4 do governo e 4 de profissionais. Que eu também fico pensando assim, não sei, se você deixa só o usuário para decidir, o usuário vai querer tudo. Claro. Né? Não é para ser nem 8 nem 80. Contraponto, né? Exatamente. Mas assim, até eu consigo justificar por que as 7 secretarias estão lá, por que CONAS, CONASENS, Anvisa, acho que até faz sentido. Mas será a gente nunca parou para pensar se cada um está fazendo direito do seu papel e se outros atores também deveriam estar lá. Né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Mas aí voltando à questão da tripartição de poderes. Então, o legislativo criou a lei, criou a Conitec e deu ao executivo o poder de fazer o processo de avaliação de tecnologia e regulamentar como é que esse processo iria acontecer. E o que caberia ao judiciário a partir desse cenário, indo numa linha assim muito pura, legalista republicana. Caberia ao judiciário avaliar se a regra que foi criada pelo legislativo e regulamentada pelo executivo estava sendo criada. Só que não foi isso que a gente foi vendo ao longo do tempo. Talvez até porque o processo não era tão confiável. O que a gente via ao longo do tempo é que a grande, imensa maioria dos juízes ignorava decisões da Conitec, né? E a gente pode fazer até uma reflexão semelhante para o mercado da saúde suplementar, que também tem um processo semelhante. Né? Também o judiciário ignorando as decisões da ANS, as orientações da ANS. Então você já começa a ver ali um modelo em que os poderes talvez estejam, de fato, eu diria assim, não confiando um no outro. O que é um problema para a República. Ou seja, o que demonstra várias fragilidades nesse processo de incorporação. Eu acho já desde a concepção. E da gente não ter um objetivo comum de política pública, por exemplo. Né? Cada um entende uma prioridade, um critério. Cada um tem sua opinião sobre a coisa e cada um vai atuando dentro ali do que entende que é o seu poder e vai fazendo as coisas acontecendo. Se você for, voltando para uma análise purista, o judiciário não deveria entrar nas decisões, no mérito das decisões do executivo, que tem o poder dado pelo legislativo para atuar. Só que qual que é a questão? Há uma grande crise de confiança entre todas as instituições. Isso não é só no mundo da saúde. Você vê judiciário falando mal do executivo, fala mal do legislativo. Ninguém está respeitando. A gente está vivendo um momento, acho que democrático, que merece uma grande reflexão. Né? Os poderes não estão tendo um cuidado, né, de respeito entre si. E talvez porque, de fato, cada um esteja extrapolando um pouco a sua própria autoridade. Né? E aí, dentro desse cenário, agora, o Supremo tomou uma decisão que basicamente fala assim, olha, o judiciário não pode entrar no mérito do que disse o executivo. Se o executivo, e aqui eu estou falando assim, basicamente, Conitec, disse não, é não. A não ser que prove que aquele não da Conitec está com vício de legalidade. O que é um vício de legalidade? Não é se eu gosto ou não gosto da decisão da Conitec. É se o processo, durante o processo, houve algum aspecto ali legal que não foi observado. O que poderia ser uma ilegalidade? Eu fiquei pensando outro dia nisso, assim. Vamos citar alguns exemplos de possíveis ilegalidades.
Existe um quórum mínimo, hoje são 15 membros, de 8 pessoas participarem da reunião. Vamos imaginar que só 7 participaram. Tem um vício aí de legalidade, porque o mínimo é 8, tá dizendo ali Sim. o regulamento. Isso pode ser... Agora, quantas vezes isso aconteceu? Eu não me lembro de nenhuma. É só um exemplo. Outra coisa que poderia ser considerada ilegalidade. Existe uma regra de uso de limiares de custo-efetividade. A gente já discutiu aqui, mesmo situações envolvendo medicamentos para oncohemato, que se você fosse fazer a atualização, que a regra diz que tem que ser feita todo ano pela variação no PIB, aquela tecnologia teria atingido o limiar. Como a Conitec preferiu não fazer a atualização, e aí tomou uma decisão, a meu ver, ilegal, porque Mas ela deveria... exatamente, não fazer arbitrária, a atualização é uma ilegalidade. Na minha opinião, também é uma ilegalidade. Então, isso poderia ser apontado naquela decisão da Conitec de não incorporação. Ó, como o seu fundamento foi basicamente não ter atingido o parâmetro de custo-efetividade e teria sido satisfeito se você tivesse atualizado o limiar, como o regulamento do limiar estabelece, você teria mudado de decisão, teria que ter tomado uma decisão diferente. Então, acho que isso pode ser considerado uma ilegalidade. Mas não é uma ilegalidade falarem, olha, isso aqui é muito caro para o sistema e não tenho condições de ofertar, né? Você tá com um olhar para... na verdade, a decisão você tem que levar em conta que são ilegalidades dentro do processo e dos procedimentos. Exatamente. Mas não com relação a, por exemplo... Aos benefícios, às causas. ou até questões se é políticas importante ou mesmo, políticas e ideológicas para a não incorporação. A não ser que você mostre que a questão política tem por trás algum aspecto, algum princípio que está sendo violado, alguma coisa nesse sentido, que demonstra algum tipo de legalidade. Mas o Supremo foi muito categórico ao dizer que não cabe ao judiciário fazer um juízo de valor assim, sobre a decisão. Se ele concorda ou se ele não concorda. Eu fiquei até pensando... Até porque, né, Thiago, rapidinho, teoricamente, a Conitec ali seria a instituição que tem, tecnicamente, Exato. né, Mais condições de avaliar ou não. O judiciário está ali para... Perfeito. Para avaliar a ilegalidade. Então, assim, a Exatamente. decisão, tecnicamente, ela não é ruim. Ela não é ruim. Né? Agora, é uma grande mudança. Né? E a gente está falando de uma decisão do Supremo que entra numa categoria de súmula vinculante. O que é isso? Eu fiquei até me perguntando, será que os juízes vão desobedecer, tipo uma desobediência civil? Porque, Não, na prática, difícil. 90% das decisões, ou até mais, costumavam ser favoráveis. O juiz não mudou de opinião do dia para noite, só porque veio uma decisão do Supremo. A convicção do juiz certamente não mudou do dia para noite. Agora, como é súmula vinculante, não é só uma questão de opinião do juiz. Sim. É um algoritmo que o juiz tem que cumprir. E se o juiz não cumprir? É uma diretriz, né? E colocada também pelo Conselho Nacional de Justiça. E ele assim, o que vai acontecer se o juiz não atender não seguir a recomendação do Supremo? Vão fazer uma reclamação no Supremo, que é um instituto jurídico, e provavelmente o Supremo vai falar assim, olha, anula essa sua decisão e decida de novo conforme a minha orientação. Se o juiz começar a fazer isso reiteradamente, ele pode sofrer até algum tipo de uma penalidade administrativa pelo Conselho Nacional de Justiça. Sim. E outra questão importante, que às vezes tem até uma natureza mais relevante, um efeito prático mais relevante, é que o modelo para os juízes também terem promoções está muito vinculado à observância das decisões dos tribunais superiores. Então, se os juízes começam a não seguir as decisões dos tribunais superiores, para além do fato de que essa decisão provavelmente vai ser revista depois, ele pode ter dificuldade de subir de carreira, virar desembargador, mudar de comarca, etc, etc. Então, assim, é muito improvável que o juiz não siga a decisão do Supremo. Então, é uma mudança radical. Sabe quantas vezes o Supremo decidiu, com efeito vinculante, questões tão sensíveis como essa? A meu ver, nenhuma. A grande maioria das súmulas vinculantes do Supremo são sobre questões processuais ou tributárias, né? Não tem uma questão assim, por exemplo, envolvendo educação, saúde, segurança. Né? E uma outra questão, a decisão, ela coloca, né, como eu falei, ela coloca a criação, a determinação de políticas públicas, na verdade. Você está trabalhando ali questões de políticas públicas. Tem a criação também de uma plataforma nacional. Talvez a gente poderia até falar o que, em suma, essas decisões, a decisão, né, ela tem, o que ela implicou, mas tem a criação de uma plataforma nacional, tem questões que você deveria já ter um projeto, um plano de ação, para que aí sim
a decisão pudesse ser cumprida em sua integralidade, que E- é a e que questão vem da muito- modulação da decisão, né? Exatamente, esses efeitos modulantes, digamos assim, né? Eles precisam ser. Não é porque vem uma decisão e de uma hora para outra muda o entendimento, muda a cabeça da pessoa e ele vai ter que cumprir ali. É. Como é que está sendo feito? Está sendo respeitado tudo isso? Ainda é cedo, acho que a gente precisa de uma série histórica um pouco maior para fazer uma Uhum. avaliação, né, mais precisa a respeito disso, mas você não tem modulação em relação ao efeito de mérito. O que você teve modulação Sim. ali é sobre responsabilidade por pagamento, na verdade, responsabilidade por o órgão que vai ser a competência, né? competência Tá. jurisdicional para ação. Não por né? decisão, Não, né? não, Nesse caso. não de mérito. Então, por Tá. exemplo, não há nada que impeça alguém que já conseguiu uma decisão favorável do juiz reverter Sim. essa decisão. Aliás, é o que deveria acontecer. Se você for olhar né, formalmente ali o letra, processo, é isso que tem que acontecer. Eu vi, logo que saiu, umas 2 semanas depois saiu, fiz uma busca no Tribunal de Justiça de São Paulo e já vi algumas decisões do juiz, até porque é assim que ele tem que decidir mesmo, né, validando ali as teses do Supremo Tribunal Federal, e teve algumas que ele até falou assim, olha, o autor não cumpriu um dos requisitos que era demonstrar a ilegalidade do ato, né, de não incorporação. Então, é algo que, a princípio, vai ter um efeito prático. Uma coisa legal dessa decisão, interessante, pelo menos em tese, é a criação dessa plataforma nacional. O que é isso? Agora o Judiciário, junto com a Comissão Intergestores Tripartite, vai organizar ali uma plataforma em que todos os pedidos de medicamentos, sejam administrativos ou judiciais, vão ter que passar por essa plataforma. Então, a porta de entrada vai ser o relatório de um médico, a receita de um médico, né, por certificado digital e tudo mais. Aquilo vai ser a porta de entrada. Então, o paciente recebeu uma prescrição, não teve acesso, a porta de entrada para ele questionar aquilo é essa plataforma nacional. A princípio vai ser um pedido administrativo. Se esse pedido administrativo não der certo, aí a gente precisa ver como é que isso vai ser operacionalizado, se vai ser meio que uma conversão quase que automática em ação judicial, se vai ter que ter uma provocação, provavelmente sim vai ter uma provocação, até porque muitas vezes você precisa de advogado, exceto juizado de pequenas causas, né? Aquilo pode se transformar também num pedido judicial que vai também ser monitorado nessa plataforma. né? O que pode ser interessante nessa plataforma, isso eu acho que até a gente tem que começar a pensar e até incentivar alguns tipos de ações judiciais, que são aquelas que eu chamo de sagradas. Por exemplo, medicamentos incorporados ao SUS e que ainda não foram Exatamente. ofertados. A gente tem uma lista enorme de pelo menos 10 medicamentos que foram incorporados ao SUS ao longo dos últimos 10 anos e que não chegam no paciente porque houve uma falha na hora de gerenciar como é que vai ser feito o financiamento disso. Se vai ser por modelo APAC, se o hospital vai receber o dinheiro, compra e dá para o paciente, se o Ministério vai comprar. Tem um imbróglio generalizado nesse aspecto. Para esse tipo de situação, me parece que o paciente que tem uma prescrição e não tem o acesso deveria imediatamente, assim que essa plataforma entrar em vigor, já submeter esse pedido administrativo. Porque aquilo vai ficar no radar do judiciário, vai todo mundo enxergar o que está acontecendo Tem um ali. entendimento diferente, então, nesse sentido. De incorporado e não incorporado. Não entra aí na súmula. A decisão do Supremo, ela fala assim, o que a Conitec disse não, Tá. não, É não, basicamente. Aí tem uma série de outros requisitos que, se você conseguir superar esse, né, vamos imaginar que a Conitec não tenha avaliado ainda. Então, beleza, esse requisito, ele deixa de existir porque ela não avaliou, né? Se ela não avaliou, você vai ter que seguir outros requisitos, acho que são uns 5 requisitos. Tem que mostrar que aquilo é indispensável, que há evidência científica, que você fez um pedido administrativo. Tem que ter um relatório robusto. Exatamente. Sobre essa Você tem que necessidade. provar que aquilo é absolutamente essencial para o paciente. Aí questões mais técnicas, né? Agora, se já foi avaliado pela Conitec e ela disse não, nem adianta você pensar nos outros requisitos, porque aquele requisito ali já não foi satisfeito. Você precisa ter todos eles cumulativos ali para poder definir. Então, por isso que eu estou falando, quando for um caso que não foi avaliado pela Conitec, essa plataforma vai servir para ter uma análise mais técnica, né? Agora, quando foi avaliado pela Conitec e incorporado, a judicialização, nesse caso, a meu ver, ela é sagrada, porque é uma falha, é um erro de gestão na política pública que não está deixando o paciente ter acesso àquilo que ele tem que ter acesso. Então, acho que essa plataforma para pedido administrativo vai acender um radar no judiciário e vai mostrar categoricamente assim, olha, o executivo não está cumprindo seu papel. E, Tiago, esse foi um aspecto positivo da decisão. Contudo, a gente sabe, são medicamentos que foram incorporados há anos, né, e que o paciente não tem acesso. De certa forma, como foi um acordo, na verdade, porque a decisão foi dada a partir de de diversas Negociação. construções, isso, exatamente, negociações. Então, na verdade, o Ministério ali também se comprometeu, né, em cumprir com aquilo que realmente foi incorporado de fornecer.
mas não acredito, não sei se a gente vai conseguir ter isso em tempo. A decisão já está, já Dia está 19 em de vigor. dezembro é a data para entrar em vigor essa plataforma. Uhum. Se o Supremo também fizer a lição de casa dele, né, o TRF4, que ficou responsável por fazer isso, no dia 19 de dezembro, daqui a 10 dias, a gente está gravando isso aqui no dia 9 de dezembro, daqui a 10 dias essa plataforma tem que estar acontecendo. E aí eu acho que é o papel de todos nós também monitorar como essa plataforma tá servindo de referência. Porque aí vai ser realmente uma oportunidade para essas terapias que foram incorporadas para você poder expor a fragilidade. E aí o judiciário também não pode ficar também passando panos quentes, ficar querendo negociar. Cara, são vidas que estão ali em jogo, né? É um direito sacrossanto, foi incorporado, já passou o prazo, tem prazo, depois de incorporado tem 180 dias para garantir a oferta. Esses prazos já passaram muitos casos há mais de 10 não, anos. mais. Então assim, isso não, a gente não pode normalizar algo que não pode, que assim jamais deveria ter sido normalizado, está sendo normalizado, né? Pessoas estão ficando para trás. Isso não pode acontecer, né? Agora, eu acho que um outro ponto, Lu, e Nina, que é importante também dessas decisões formalmente parece que a coisa ela seguiu o seu modelo republicano, né? Como eu falei inicialmente. Agora, ela aponta o nosso grande medo, eu acho que a grande preocupação de todos aqui, principalmente quem está mais lidando com o paciente, que muitas vezes tem uma prescrição que vira um cheque sem fundo, porque aquela prescrição não se traduz em acesso, seja de tecnologias incorporadas ou não incorporadas, é que ela também mostra que a nossa preocupação é devido a uma desconfiança, e com razão, porque o modelo de gestão é muito frágil, muito falho, né? E isso vai nos obrigar, ou deveria nos obrigar a lutar por uma melhoria processual do modelo regulatório do processo de ATS, né? A gente tem que ter um modelo em que a gente confie, em que a decisão da Conitec vai gerar uma confiança na sociedade. Costumo sempre comparar com a Anvisa. Se a Anvisa fala que a vacina russa não deve ser fornecida, alguém vai bater panela na Anvisa? Não. Ninguém. A gente fala, obrigado, Anvisa, por ter me protegido. Agora, quando a Conitec não incorpora algo, você normalmente vai lá e fala assim, obrigado, Conitec, por não ter incorporado. Não, porque você assiste às discussões, você nota como há fragilidade, como há vieses cognitivos, não intencionais, né? Mas que estão atrapalhando a qualidade da tomada de decisão. E muitas vezes a questão é preço e não há muito esforço para tentar superar barreiras que poderiam ser superadas. Então, assim, a gente vai aceitar pura e simplesmente um processo ruim ou a gente vai lutar para que esse processo e é uma melhore, angústia muito né? grande quando a gente está assistindo o processo, as reuniões técnicas, né? E vê que as decisões foram tomadas ali sem oportunizar realmente maiores discussões, sem escutar outros especialistas que poderiam contribuir. Isso tudo é muito angustiante. Agora, eu fico pensando que a gente deveria ter, né? Você está pensando, quando você pensa num tratamento, numa linha de cuidado como um todo, né? Na atenção a esse paciente, você tem as tecnologias, né? E a gente deveria ter prioridade das tecnologias que devem ser incorporadas numa decisão que é feita por profissionais, por sociedades médicas, com a participação da sociedade civil, sabe? Você considerar ali o que é importante num tratamento de uma patologia, câncer de pulmão, por exemplo. O mínimo esperado, O que né, hoje ali? a gente tinha que ter como linha de cuidado, o que a gente tinha que ter como tecnologia, né? Um mínimo de cuidado para a gente alcançar, melhorar os desfechos, enfim. As sociedades médicas têm isso. Tem esse horizonte. A gente, quanto sociedade civil, também acompanha, né, e tem uma perspectiva. Por que a gente não consegue esse alinhamento para fazer essa avaliação? Quando chega ali para a Conitec uma incorporação, né, um pedido de incorporação, uma demanda, uma submissão, como que a gente não tem... Você entende como a política pública ela trabalha de forma muito fragmentada. Sim. Muito Total. fragmentada, né? E aí, você tem ali várias patologias, né, com várias análises, e você não leva em conta um horizonte, né, mais longo ali, de incorporação, de tratamento, de uma linha de cuidado para uma patologia. Acho que isso também é um ponto crítico, né? Claro, sem dúvida. Acho que vamos partir de algumas premissas, né? Acho que nós três aqui, pelo menos, concordamos que nenhum paciente deve ser deixado para trás. E se você for... Eu estava vendo, assim, o discurso de posse do atual presidente da República. Tem uma frase ali categórica, assim, diz assim, não vamos deixar ninguém para trás. Você vê na reunião do G20, também, uma frase icônica ali, ninguém deve ser deixado para trás. Tá sempre no discurso. Só que a gente precisa fazer mais se a gente não quiser deixar as pessoas para trás. Porque as pessoas estão ficando para trás, né? Quando a gente tá falando de linha de cuidado,
que no fundo a gente tá querendo? Que, dependendo do estágio da doença, o paciente vai ter acesso ao que melhor pode atender. E o que é melhor não é assim, o que é uma esperança, uma torcida para ser melhor. Mas o que de fato é Ou o que é mais evidências. caro, o que é mais novo. Não necessariamente o que é mais Tá caro, mas assim, o que há evidências, o que, né, a comunidade médica baseada em evidências entende que é o mais adequado para aquilo. Qualquer pessoa que estiver passando por uma situação e tem ali alguma coisa que há evidências que mostram, cara, assim, não é natural a gente achar que a pessoa não tem que ter acesso àquilo. É óbvio que você vai esbarrar em um dificultador, que é a questão de preço. Só que a gente vai precisar superar isso. A gente vai ter que ir além da discussão simplista que a gente está tendo hoje. Que é simplesmente olhar assim, tá acima do limiar, então não. Próximo item da pauta. Não. A gente vai ter que estressar mais. A gente vai ter... Precisamos mexer em modelos de precificação de medicamentos. Precisamos criar modelos inovadores de negociação, risco compartilhado. Precisamos colocar o laboratório na mesa para fazer pacotes. Precisamos, eventualmente, em alguns casos, até pensar em licenciamento compulsório. A gente precisa saber um espectro amplo de alternativas que a gente tem, né, para saber o que a gente vai usar. Eu falei aqui algumas coisas até, assim, licenciamento compulsório, aumento de imposto são coisas extremas, que é como se fosse uma bomba atômica. Eu tenho essa ferramenta, não é para usar, mas eu preciso saber que eu tenho, para depois ir olhando todas as outras que eu tenho dentro de um espectro, da mais branda, né, para aquela que é mais hard, assim. Você vai ter que refletir sobre aquilo. E eu sinto que a gente não reflete. A gente não para pensar, para tentar achar alternativas que viabilizem que um tratamento, um procedimento, um exame, que de fato pode ser bom, chegue ao paciente. Há muitos casos na Conitec que a discussão se encerra, mesmo Fica todos preso no reconhecendo limiar. que a questão é boa, se encerra no limiar, mas sem o estresse de buscar uma alternativa. E eu acho que esse momento, Luana e Nina, exigem da gente comprometer o gestor e não se acomodar com essa decisão, como se tudo tivesse lindo e maravilhoso. Não, as coisas seguiram uma linha republicana? Sim, seguiram, vamos reconhecer. Mas as coisas não estão boas. O modelo regulatório de avaliação de tecnologia não tem a confiança da sociedade. E a gente precisa, eu quero ter confiança nesse modelo. Vocês também querem ter confiança nesse modelo, né? E o gestor também deveria querer que a gente tenha confiança nesse modelo. Claro. Então acho que a gente está nesse caminho, só que a gente não pode se acomodar, senão outros assuntos vão vir e vão atropelar e a gente vai ficar nessa e pessoas vão continuar ficando para trás. Agora, Thiago, também dentro desse fortalecimento, né, dessa instituição de incorporação, a gente está, claro, falando aqui da Conitec, mas a gente tem também o CoSaúde, na ANS, enfim. Fala-se muito na incorporação, a gente só quer incorporar. O que você acha da desincorporação de tecnologias que são caras também, mas que não trazem mais tanto benefício? E aí fica, né, nessa linha. E o médico, não, mas ainda tem isso. Claro. E aí fica tentando no paciente coisas que já são obsoletas e que já poderiam, né, não estar mais ali nesse rol. Perfeito. Por que a gente não fala sobre isso? Eu acho que a gente, assim, tem dificuldade de evoluir em questões que exigem da gente um esforço maior do que a gente está acostumado a fazer. Assim, é meio óbvio, assim, até eu fico pensando, se uma tecnologia está obsoleta, por que alguém prescreve para começo de conversa, né? Se a gente precisa fazer um processo de desincorporação, então vamos fazer um processo de desincorporação. Né? Eu vejo operadoras falando na saúde suplementar sobre isso, mas ninguém submete Porque esse é um dos argumentos. Não, mas tem tantos outros tratamentos antes Ninguém de chegar. submete. A agência não se propõe também a fazer uma Ninguém revisão. evolui, fica um discurso vazio, que ninguém faz nada. Se é para fazer, vamos fazer. Eu acho que ninguém tem que se fechar a isso. Agora, o que não pode acontecer também são discursos pseudológicos. Muitas vezes, eu vejo muito isso na oncohematologia, que falam assim, a gente está com 5 tratamentos já ali. Então precisamos tirar algum. Não necessariamente, porque pode ter tem algum paciente que, por uma questão de toxicidade, precise daquele. Há Então, uma complexidade Claro. dentro do tratamento e das fases do tratamento. então não dá para ser simplório. Né? Claro. E é uma coisa que eu até fico pensando assim, aí é o papel também de conselhos de medicina. Se tem médico que está prescrevendo algo que já está defasado, é uma prática médica. Então tem que começar também a questionar os médicos sobre esse seu papel de prescrever coisas inadequadas. Por que está prescrevendo coisas inadequadas? Aí você tem que ver, está prescrevendo porque não sabe o que está fazendo? Então alguém tem que fiscalizar esse profissional. Está prescrevendo porque não tem nada incorporado no SUS? Então aí o problema não é do médico, aí o problema é do sistema que não conseguiu
criar ali para dentro do sistema opções para o médico trabalhar melhor, né? Então a gente tem que fazer uma análise mais desapaixonada e mais objetiva sobre o que está acontecendo ali. Agora, a desincorporação talvez em muitos casos tem que ser meio que automática. Se você incorporou algo que Já substitui acontece naturalmente, absolutamente, né? já desincorpora automaticamente, precisa criar um novo processo. Sim. É o que eu vejo muito com PCDTs, né? Você incorpora um produto e aí depois tem que ficar esperando a atualização de um PCDT que só vai ser atualizado para alterar aquele detalhe. A hora que incorporou, já deveria alterar automaticamente o PCDT. Para que eu vou ficar fazendo processos E é um bom ponto, repetitivos? você falou do PCDT, né? Recentemente a gente teve aí a aprovação do novo PCDT para câncer de mama. E aí eu queria que você falasse, né? Não adianta você alterar um PCDT, que é o protocolo de diretrizes clínicas, né, para os tratamentos em oncologia, sem aumentar o teto das APACs, por exemplo, né? Então fala um pouco disso, porque na prática não vai fazer diferença. E aí, né, claro que a gente não pode deixar de comemorar toda e qualquer conquista, tudo, mas será que é realmente essa conquista que os pacientes estão achando que é? Não deixar ninguém para trás é oferecer para o paciente entrega. O paciente não quer documento bonitinho, publicado, rosinha. Não é isso que o paciente quer. O paciente quer entrega. Ele quer saber que ele vai ter acesso àquilo que ele precisa ter acesso. Seja um exame, seja uma consulta com um profissional, seja um tratamento. Ele precisa de entrega. Política pública boa é política pública que entrega, Claro. que gera mudanças. Você deu um exemplo bom, porque, na minha opinião, também houve muita festinha, assim, para a publicação de um PCDT que está atrasado há 900 dias, né? Então, assim, não é motivo para comemorar. Para começo de conversa. Será que nós compreendemos, tô falando a gente enquanto sociedade, compreende realmente o que foi Pois é. o Nossa, que foi essa ministra publicação trabalhou e o com que foi redes aprovado? sociais. É um evento que todo mundo Bombando, fala, sai no jornal, e todos se autoelogiam. Acho que isso por si só é um problema, né? Quando você começa a se autoelogiar, dizer o quanto você é bom, seu papel não é dizer o quanto você é bom, seu papel é dar entrega, né? E aí, nesse caso, acho que é interessante pra gente refletir, porque de fato foi publicado o PCDT da mama, que atualizou ali, claro, tem algumas mudanças até estruturais e tal, porque já fazia muito tempo que o PCDT não tinha uma atualização, mas basicamente ele incorporou aqueles produtos que foram incorporados, né? Agora, para você poder garantir que o paciente tenha acesso àquilo que foi incorporado, não basta você atualizar um documento bonitinho dizendo que o momento certo de dar para o paciente aqui, se você não cria os mecanismos para o paciente de fato ter acesso. Quais seriam esses mecanismos? O Ministério vai ter que primeiro tomar uma decisão. Vai continuar sendo esse modelo que você dá dinheiro para o hospital compra e oferece? Se for isso, você vai ter que atualizar o valor que o hospital recebe. Porque teve a publicação do PCDT e até agora não houve essa atualização do valor. Então o hospital não vai conseguir dar. Então não vai ter entrega. A segunda alternativa, que é a prioritária, até se você olhar a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, é o Ministério fazer compra centralizada. Só que se era para fazer compra centralizada, já deveria ter feito, porque vai demorar para fazer essa compra. Então ele também não fez isso. Então assim, na prática, o acesso aos tratamentos que foram ali mencionados e que foram incorporados lá atrás, ele não vai chegar. Então assim, não tem entrega. E um detalhe que também consta na política, que pouca gente fala, ele diz assim, se eu não me engano, no parágrafo 4º do artigo 10, ele fala que o PCDT, ele serve para você poder organizar ali e deve ter PCDT, mas quando não tiver PCDT, fica valendo o relatório da Conitec. Não é para esperar o PCDT. Claro. O PCDT não pode ser salvo-conduto para a autoridade demorar para cumprir o prazo que a lei diz que ela tem que cumprir. Então é um instrumento de organização. É ótimo que tenha, mas ele não existir não significa que o gestor tá tranquilo. Não, ele tá errado, ele tá atrasado, ele tem que fazer diferente, ele tem que ofertar para o paciente. E tem uma outra questão, porque eu acho que tanto a decisão do STF como a Política Nacional de Controle e Prevenção do Câncer, né, que a gente está aguardando a sua regulamentação, elas falam da responsabilidade dos estados e dos municípios. Né? A gente tem atualização de PCDT, a gente tem um valor que é ainda, né, totalmente inadequado, se a gente está falando de APAC, mas tem que ser construídos os modelos. A própria Política Nacional fala sobre isso, né? Que estados, municípios, eles devem, os entes federativos vão criar arranjos, né? Sim. Mas isso não acontece ali, né? Essa discussão com os estados, com o município, com o CONAS, com o CONASEMS, né? Acho que é um pouco do que a gente está vendo também para a demora da regulamentação da política nacional. Concordo. E eu acho assim, aí eu acho que você vai ter que talvez simplificar. Acho que, claro, parece que eu tô sendo contraditório, né? Porque eu falei que você tem que tratar as coisas com a complexidade delas, mas algumas você tem que ser objetivo. Quando você fala no micro, você tem que simplificar. Senão não avança, Senão não avança. Esse caso, por exemplo, se você for olhar historicamente, quem é que paga, quem é que sempre arcou com o custo de
da única variável que muda quando acontece uma incorporação, que é o medicamento. Sempre foi o Ministério da Saúde. Nunca foi o Estado e município. Estado e município, para outras patologias, tem as suas pactuações. Para oncologia, nunca foram os estados e municípios. Claro, tem estados que acabam, por uma falha do gestor federal, conseguindo bancar uma coisa diferenciada, que até alguns estados têm e outros não, o que gera também uma desigualdade no acesso a um sistema que deveria ser único, né? Agora, por que o Ministério, por que a pactuação, no caso da oncologia, eles já não poderiam fazer seguindo a história? A história é, o Ministério da Saúde sempre arcou, é o Ministério da Saúde que decide, para começo de conversa, é o Ministério da Saúde que decide. Aí decide, depois vai querer ver quem que vai pagar a conta? Cara, o Ministério da Saúde decidiu ali, já cria uma resolução mãe da CIT, falando assim, oncologia, foi incorporado, quem vai financiar é o Ministério da Saúde. E aí, beleza, o Ministério da Saúde vai decidir se para aquele caso é melhor fazer compra centralizada ou fazer esse valor que ele paga para o hospital e o hospital oferece. Mas aí se acaba já com esse problema de estados e municípios. Agora, se também quiserem pactuar, já pactuem antes. Já falem assim, ó, quando for oncologia, 90% é do Ministério da Saúde, 5% dos estados, 0% do município, né? Se você for olhar a decisão do Supremo, ele mesmo ali já fez um indicativo, eles já fizeram um acordo, que para oncologia, 80% o Ministério da Saúde vai ressarcir tudo que os estados já gastaram com judicialização. Veja que ali já tem uma inteligência criada por trás, uma reflexão feita sobre isso. Defina logo, antecipadamente, até para a Conitec, quando for avaliar, ela refletir, olha, quem é que vai pagar isso aqui é o Ministério? Então, beleza, Ministério, você vai ter dinheiro para incorporar, a gente vai ter que fazer um estresse maior aqui para conseguir mais dinheiro, a gente vai ter que falar com o deputado, enfim. Agora, não, é Ministério, Estados e municípios. Então vai chamar municípios e vocês aí. E não cria toda uma expectativa com relação a isso, a uma política. Acho que o caso, por exemplo, do PCDT do câncer de mama, foi feita tanta festa porque houve um esforço muito grande, né? Acho que diversas organizações da sociedade civil fizeram um esforço no sentido de pressionar para que tivesse a publicação, o trâmite específico técnico, né? Mas, na prática, a gente sabe que não vai ser assim tão fácil, né? Mas acho que essa comemoração é nesse sentido, da pressão, né? A gente tem que o tempo todo pressionar. É claro, cada conquista é uma conquista, a gente não pode... Agora, também acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, por que o PCDT de mama saiu? Como você falou, porque houve uma pressão, houve um grito mais generalizado, porque é uma população maior. Agora, a gente tem tecnologia para melanoma, que salva melanoma. Quem tá gritando para melanoma? Né? Mieloma múltiplo, a gente teve uma atualização a mesma coisa. Câncer de próstata, câncer de rim. Até tem mesmo câncer de pulmão. Que se calam, porque não tem tanta voz e que não tem festinha, entendeu? E assim, a gente não precisa comemorar, a gente tem que não cair na armadilha de comemorar festinhas. Coisas que estão sendo feitas só para você divulgar, para você se vangloriar. Cara, a gente precisa de entregas. E tem um monte de pacientes de outros tipos de cânceres que estão ficando para trás. O de mama ainda está para trás, mas outros, nem esse primeiro passo você ainda teve, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência dessas fragilidades do sistema eu vou copiar uma frase que eu vi o ministro Barroso falando. A gente tem que se preocupar com os que falam e com os que se calam, né? Sim. Acho que isso é muito importante. A gente não pode não deixar ninguém para trás, é isso. É olhar todo mundo, ainda que sejam aqueles que não estão gritando porque não tem nem força para gritar. Né? Acho que esse é o nosso papel também como sociedade civil. Sim. E, Thiago, só para tocar num tema aqui que eu sei que você gosta, que são os dados, a gente já está indo para o final aqui da nossa conversa. O que você acha dessa transparência, né? A gente, claro, tem muitos dados em oncologia e também sobre financiamento em oncologia. O fato da gente não ter uma destinação própria, né, uma rubrica própria para oncologia, também dificulta o acesso a esses dados e a transparência. Então, a gente aqui no Movimento, o próprio Observatório de Oncologia, faz várias análises em relação a custo, enfim, e muita gente pergunta, mas isso daqui é o suficiente? Gastou muito ou gastou pouco? A gente fala, não, a gente gastou o que teve que ser gasto. A gente não tem como dizer que, não, isso daqui foi adequado, isso daqui não. Justamente por isso que você falou, né? A gente não tem ali, tem uma destinação mais ou menos, isso daqui é do federal, do município, do estado. O que a gente precisa fazer também, né? Que talvez essa transparência a partir dos dados auxiliassem mais. Mas um dado mesmo acessível, que a gente não tivesse que recorrer à lei de acesso à informação, que muitas vezes a gente precisa recorrer, né? Que os dados são disponibilizados hoje de uma forma
totalmente inacessível, digamos assim. Enfim, o que você acha disso? Você acha que poderia contribuir nessa discussão? Eu acho que sempre a gente precisa medir para poder avaliar a efetividade das políticas públicas. E para medir a gente vai precisar de dados. Claro que você tem que saber exatamente que dado você precisa para medir, para também não ficar coletando dados que não servem para nada ou de um jeito errado que não vai permitir que você faça a avaliação que você precisa. Algumas coisas, e sempre a saúde vai precisar de mais dinheiro, né? Sempre que tiver mais dinheiro, você vai poder oferecer mais coisa. Não é algo que você tenha assim, eu preciso só disso e aí eu me viro. Sempre, quanto mais, melhor. Agora, também é possível fazer mais com o que se tem. E eu acho que isso é uma coisa que se mede pouco, sabe? A eficiência da gestão pública. A gente precisa criar um mecanismo também para você fazer uma conversão numérica para poder medir a eficiência das políticas públicas. O que eu mais vejo, né, quanto mais você vai avaliando as coisas com profundidade, você vai vendo incoerências. Então, por exemplo, qual que é o custo, né, se a gente pudesse converter isso num score, numa escala, qual que é o custo dessa política pública ineficaz de incorporações que não se traduzem em acesso? Né? A gente comemora demais incorporações que não viram, que não tem entrega. Né? Isso a gente não está medindo o custo disso. Né? A gente olha um custo de coisas que são oferecidas e daquelas coisas que foram prometidas e não oferecidas. Então, assim, há muitos elementos que a gente precisa traduzir em escalas para a gente poder avaliar, sabe? Monitorar a política pública é isso. Eu tenho que identificar se houve a entrega que eu esperava. Não é se houve a publicação de uma portaria, não é se houve uma audiência pública, não é se houve festinha, não é se eu fui convidado para festinha. Entendeu? Acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas, porque é tentador. É tentador você tirar a foto com um ministro. É tentador, né? Tudo isso. E ainda mais a sociedade civil, que precisa ter espaço para poder dialogar, né? É muito importante que ela consiga ter esse espaço, que ela seja chamada. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado para não se encantar com isso e deixar de fazer pressão. Aí, né? eu acho que a gente tem que estar mais próximo dos órgãos de controle nesse Total. sentido, né? Muito mais próximos, porque a gente faz toda uma ação com o executivo, com o legislativo. Aqui no movimento a gente tem se aproximado muito do sistema de justiça, das instituições do sistema de justiça. A gente conversou... Do TCU, né? Do TCU. O Conselho Nacional de Justiça, a gente fez uma discussão sobre a decisão, sobre os possíveis impactos, enfim. Mas dos órgãos de controle, realmente, a gente precisa ocupar um espaço melhor, né? Enquanto sociedade civil, né? Tiago, nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse, porque a gente está discutindo aqui a questão saídas para o financiamento, a gente está discutindo a questão do acesso, né, em saúde. Queria te escutar, assim, você acha que, por fim, assim, essa decisão, a gente pode fazer uma boa construção a partir dela? Você acha que os pacientes correm um risco grande agora? A gente tem muito cuidado de não deixar... não criar um alarde, né, para a sociedade ou junto aos pacientes. Mas o que você acha? A gente tem aspectos positivos, agora a gente ainda tem que ter um temor a respeito dessa decisão, a gente vai precisar trabalhar mais próximo com as instituições? Eu acho que, por um lado, você tem uma grande oportunidade, porque todo mundo saiu da zona de conforto. Era muito confortável quando você tinha a muleta da judicialização, né, para deixar a política pública mais ou menos ali, beleza, eu me viro ali com a judicialização. É muito provável que essa muleta não exista mais, assim. Então, acho que há um risco, de fato, dos pacientes que conseguiam ter acesso a tecnologias não incorporadas pela via judicial, há uma probabilidade, me parece, grande dele não ter acesso a isso, desta forma. Mas, e aí eu acho que é a energia que a gente vai ter, e a gente vai ter que trabalhar muito, Nina, né? Porque esse paciente não pode ser deixado para trás. O fato dele não conseguir judicialmente não significa que ele tem que ser deixado para trás. A gente vai ter que criar mecanismos administrativos, né? O processo de avaliação vai ter que ser mais rápido, às vezes muito mais rápido, em casos que demandam uma avaliação mais rápida, né? Talvez a gente vai ter que criar juntas médicas dentro do processo de avaliação de tecnologia para poder atender pacientes que não podem esperar uma avaliação, né? Ou que não podem, ou que a gente tem que revisitar quando a questão econômica for a única barreira. Porque a gente precisa ter essa premissa que é não deixar ninguém para trás. E eu acho que vale muito também resgatar o que é não deixar ninguém para trás, né? Pelo menos na minha opinião. Não é você dar tudo que a pessoa sonha em ter, ou tem desejo em ter. Não deixar ninguém para trás eu falo por mim, assim, o que seria não me deixar para trás? Eu quero ter a tranquilidade que o sistema de saúde tá se estressando ao máximo por mim. Se ele não conseguir, eu vou pelo menos saber que ele fez tudo
tudo que ele podia, o que ele não podia, e não saiu do meu lado, assim, né? E dentro, mesmo que há uma impossibilidade de me oferecer alguma coisa, que ele vai me oferecer a segunda alternativa melhor que ele pode e não vai largar a minha mão. É isso que eu espero, é isso que eu sentiria paz. É confiar no Paz, sistema, de que né? o sistema tá pensando em mim, né? Em mim, na minha mãe, na minha amiga, em alguém que eu não conheço, né? Acho que é essa paz que a gente precisa ter, né? E isso não significa dar tudo que todo mundo quer na hora que quer. Claro. É esse cuidado, sabe? Nem na nossa casa a gente faz É isso, isso. né? A gente teve isso, então... Maravilha, Tiago. Pessoal, eu queria também falar com vocês que o Tiago, ele já gravou sobre esse tema no Idealismo Prático. Inclusive, eu vi um podcast maravilhoso, ouvi. A gente tem um podcast produzido por uma inteligência artificial, achei genial. É muito legal esse. Então, aconselho vocês a escutarem o Tiago também nessas plataformas. Tiago, bom. muito obrigada mesmo pela sua participação, por trazer, sempre de forma, acho que muito corajosa, sua opinião e sua visão sobre temas tão complexos. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Thiago. É sempre muito bom te ouvir nesse sentido, né? Eu acho que você não passa pano Isso. na cabeça de ninguém, e é assim que a gente deve construir as nossas opiniões, né? Olhar para o fato ali um pouco mais, claro, temos vieses aqui, mas um pouco mais distante ali para poder formar a nossa opinião e dessa forma a gente, né, montar o nosso plano, as nossas ações. Então, eu já falei várias vezes, mas deixar registrado aqui, eu sou tua fã. E muito Ok. obrigada por estar Todos com a nós. gente, ter tirado esse tempinho para estar nesse último episódio, que é tão importante aqui, tá? Bem, Obrigada. agradeço a todos que estão aqui, que acompanharam esse TJCC no ar, nos assistam pelo YouTube, nos acompanhem também nas plataformas. Muito obrigada e assistam também os outros capítulos da nossa série de financiamento. Um abraço. É isso aí, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Foi um prazer. Acompanhem a gente, compartilhem esse tema que também tá, né? Acho que não vai, a gente vai dar muito pano para a manga e enfim, a gente se vê no próximo episódio.